versículo 16, tudo que nós precisamos está em Deus. Amém? Vou orar aqui, tá? Senhor Deus, querido e amado, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te louvar e te exaltar por esse momento. Nós já ouvimos aqui, Deus, a tua voz, a tua direção, o Senhor falando conosco, através da abertura do culto, do louvor, da palavra da oferta. E eu peço a Ti, Senhor, tem misericórdia, fala conosco aqui, Pai, toma o meu lugar, não deixa eu falar não, Pai, mas que o Senhor fale em cada coração. Senhor, nós somos apenas instrumentos nas Suas mãos, Pai, e eu peço que a Tua palavra, Pai, alcance cada coração aqui, em nome de Jesus, a começar pelo nós que estamos falando, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, no Isaías capítulo 1, versículo 16, diz assim, eu queria só fazer olha que coisa interessante, como Deus tá no controle e sempre esteve do culto. A Bruna abriu em 1 Samuel 12, 2 Samuel 12, que fala sobre o Davi, quando Natã vai repreendê-lo. Irmãos, tem coisa que a gente não sabe, mas Deus já preparou o culto. Ele coordena todas as coisas que estão acontecendo. No Isaías 1, versículo 16, diz assim: Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Olha só o que Deus está falando. Quer dizer o quê? Que eu posso ir me lavar, me limpar do mal. Cessai imediatamente de praticar o mal. 17, vamos até o 19, tá? Aprendei a fazer o bem, buscai o direito, corrigi o opressor, lutai pelos direitos dos órfãos, defendei a causa das viúvas. 18. Então, sim, vinde e arrazoeis, diz Yahvé, ainda que os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. O 19. Se quiserdes e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Irmão, o que nós precisamos entender? Deus, ele tem um caminho para alcançar a nossa vida. Através da palavra nós somos alcançados por Deus. O que ele falou? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Anteriormente ele está falando aqui, vem, arrazoei, ainda se o seu pecado for vermelho, mais vermelho escuro, mais forte vermelho, eles se tornarão alvos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. O que eu preciso entender? Que todo dia nós temos oportunidade de melhorar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia Deus dá uma oportunidade de eu me consertar, de eu ajustar a aliança, aquilo que Ele tem conosco, e nós vivermos a manifestação dEle. Aí Ele fala o quê? Que se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Irmãos, Deus quer honrar a nossa vida de maneira extraordinária. Mas eu preciso entender quem eu sou, quem eu era e para onde nós estamos indo. Quem nós somos? Filhos. Mas quem nós éramos? Herdeiros do inferno. Mas Jesus veio e nos alcançou. A gente estava na região da sombra da morte e a luz raiou. Os que travam em trevas viram luz. Então o que eu preciso entender? Tudo que nós precisamos está em Deus. Há alguma situação que eu não estou entendendo? Vamos lá em Deus. Então, se quiserdes e ouvires, comereis o melhor dessa terra. Josué, capítulo 7, versículo 5. Josué, capítulo 7, versículo 5. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Sevarim, Pedreiras, Pedreiras, e na descida
os derrotaram diante disto, o coração do povo se derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. Olha só, 6, vamos seguir, tá? Então Josué com as demais autoridades de Israel rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão diante da arca de Yahvé e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Presta bem atenção. O que a palavra falou? Se eu quiser e ouvir, eu vou comer o melhor dessa terra. O povo de Israel lutou contra a cidade Ai. Era uma cidade menor que a cidade anterior, a Jericó. Irmãos, só que eles perderam para Ai. O Josué, o que ele foi fazer? Ele não foi perguntar para o líder o que aconteceu lá na batalha. Claro que ele deve ter passado um relatório, né? Mas ele não foi falar assim, a culpa foi sua, o que aconteceu lá? Ele foi falar com Deus. O que eu preciso entender? A nossa vida está em Deus. Eu tenho que procurar a solução no Senhor, mas quem já conhece essa história sabe por que o povo perdeu. E a gente vai falar aqui. Mas o que eu preciso fazer? Está acontecendo tal situação na minha vida. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo tal coisa? Irmão, vai falar com Deus. Porque eu não sei por quê, qual o motivo. A gente não pode falar, daqui a pouco a gente vai falar da ceia, examine o homem a si mesmo. Né? A gente não pode falar. A gente que anda muito junto sabe algumas coisas um dos outros. Mas o que eu preciso fazer? O que ele fez? Prostrou-se com a face rente ao chão diante da arca de Yahvé e ali permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Eles foram procurar Deus. Por que está acontecendo isso? Qual é a questão? O que está acontecendo? Versículo 7, vamos lá. Exclamou então Josué, ele foi bem detalhoso, o Josué. Eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar antes nos contássemos em continuar do outro lado do Jordão. Antes nós ficamos lá atrás. O 8. Perdoa-me, Senhor, mas que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre este acontecimento, nos cercarão e aniquilarão o nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Olha só. Pode pôr no 10. Irmãos, o que o Josué foi fazer? Foi falar assim, Deus, a gente perdeu a batalha. Por que o Senhor não deixou a gente lá do outro lado? Perdemos essa batalha. E começou a falar com Deus. Deus, agora os outros povos, todo mundo vai tirar sarro da gente, todo mundo vai ficar zombando da gente aqui por causa disso. E agora, vai riscar o teu nome? Porque o teu nome está conosco. Irmãos, o que nós precisamos entender? Tem situação que eu não estou sabendo por quê, mas eu vou falar com Deus. Deus vai mostrar, Deus é poderoso para mostrar o que está acontecendo. Eu já falei para vocês aqui o testemunho e tava tendo uma situação. E aí quando uma certa pessoa chegava perto de mim, eu sentia uma opressão maligna muito forte. E eu falei, Deus, será que eu tô aqui com má intenção? Será que eu tô por diferença de idade? Tá tendo algum conflito aqui, eu com essa pessoa? E aí eu falava assim, e aí depois eu conversava com a Sueli. Sueli, tá assim, tá assado, não sei não. E aquele clima, eu ia para trabalhar, aquele clima, aquele peso. Irmãos, eu falei assim, Deus, o que tá acontecendo? Acho que o problema está em mim, acho que eu que estou pensando mal aqui da pessoa. E, irmãos, eu falei, Deus, traz para a luz aquilo que está em oculto. Irmão, Deus foi tremendo. Daqui a pouco, outras pessoas me chamaram, falaram assim,
Está acontecendo assim, assim, assado. Irmãos, Deus criou um caminho que eu não entendi, mas eu consegui dar um jeito naquela questão. Já faz, eu acho que 1 ano. Vai fazer 1 ano, acho. Eu já fez 1 ano, não sei quanto tempo, mas mais ou menos isso. O que acontece? Nós precisamos procurar com Deus. Deus, o que está acontecendo? Como é que é isso? O que é? Será que o problema está em mim? Deus, será que eu devo estar algum problema aí comigo aí? Não era, irmãos. Mas Deus traz para a luz. Então, versículo 10. Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, porque permanece assim prostrado sobre o teu rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Irmão, presta atenção, o que eu preciso entender? Nós temos uma aliança com Deus. Sim, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou o que era anátema e até o furtou para si. Também escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso, os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos e voltaram as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmo anátemas. Amaldiçoado, né? Merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruir do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Versículo 13. Levanta-te, pois, santifica o povo, proclamarás: santificai-vos para amanhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhas eliminado o anátema do vosso meio. Irmão, sabe o que acontece? Nós somos pecadores, certo? E nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então todo dia eu preciso me alinhar com Deus. Por quê? Aqui dentro nós estamos à vontade. Quando sair ali fora vai surgir uma oportunidade, vai surgir uma situação da carne, vai surgir uma situação humana. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que me cuidar. E depois que eu me cuidar, eu tenho que me alinhar com Deus. Deus, olha, Senhor, me perdoa disso aqui. E está sempre com a aliança renovada com Deus. Porque dentro de nós ainda habita uma carne que quer fazer coisa da carne, quer fazer coisa errada. Irmãos, o que isso traz para mim e para a sua vida? Consequência, arrebenta a aliança. Não tem como. Por exemplo, eu tenho uma boa amizade com o pastor André. Faz tempo que a gente não conversa muito. Mas se eu pedir 100 mil para ele agora, ele me arranja. Né? A Tina até gostou ali, não é verdade? Irmãos, sabe o que acontece? A aliança, quando é quebrada, a pessoa fala assim, a gente quebra a aliança com Deus, você fica descoberto. Eu fico descoberto. O que fala lá em 1 Pedro 5,7? Lançando sobre 6, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí vai falar que o Satanás... Põe aí pra mim, Bruna, por favor. O 6 e o 7. Sendo assim, isso, é esse mesmo. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte ao tempo certo. 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão rugindo, procurando a quem devorar. Irmão, pode voltar lá, por favor. O diabo anda tentando nos tragar. Eu não posso quebrar a minha aliança com Deus, mas eu sou pecador, mas eu vou pedir perdão e chegar na presença dele. Que o Davi fez o quê? A Bruna leu aqui no 2 Samuel. O Natan foi lá, ilustrou uma história da ovelhinha e tal, do cara que tinha uma ovelhinha, e veio lá o outro e pegou e falou assim: esse homem é digno de morte, é você. Deus perdoou a vida dele? Perdoou. Mas teve lá uma sentença? Teve. A espada não cessou da casa dele, o filho morreu. Irmão, Deus deu ainda geração para ele da Betseba, que vem até a sequência. Só que eu preciso entender, gerou consequência. O que eu preciso fazer? Vai falar com Deus. Por que não ganhou a vitória? Por que aconteceu isso? Irmãos,
Tem mais livro aqui para a gente ler e fechar o raciocínio. Mas o que nós precisamos entender? Existem situações que estão impedindo da bênção chegar na minha casa, na minha família. O que eu preciso fazer? Chega lá no seu quarto, pai. Ó, eu pequei aqui, Senhor. O que você... Mas fala com Deus, não fica... Eu pequei. Fala o que você fez para Deus. Se você vê um homem, uma mulher de Deus de confiança e queira falar, fale também em nome de Jesus. Que tenha mais, seja mais capacitado que eu e você, em nome de Jesus. Fala assim, né? Não alguém que vai falar, não é assim mesmo. Não, filho, conserta aí. Vai lá, ó, não tem ninguém para te condenar. Não, tem não? Não, Senhor, não tem não. Ó, meus acusadores foi tudo embora. Não, também não vou te condenar não. Vai, mas não peca mais não. Foi assim? O que eu preciso entender? A gente tem uma bênção sobre nós. E essa bênção vai se cumprir todo dia. Mas eu preciso entender que existe um diabo tentando nos devorar. O que acontece? O sangue de Jesus é sobre nossa vida. Eu quebro a aliança, o diabo quer entrar na hora que quebrou a aliança. O povo quebrou a aliança. Aí ele fala assim, ó, vai lá e se santifica. Peça perdão, fala com Deus. Agora, essa é a primeira parte. O que eu preciso fazer? Ir perguntar para Deus. O problema não estava com Deus. O Josué lá todo... Ó Deus, ó, rasgou as vestes, colocou no pó lá, foi perguntar para Deus, Deus, o que está acontecendo? Senhor, eu estou falando que é pecado? Não, eu estou falando que nós precisamos ir buscar em Deus, mas nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. Por quê? Porque quando a gente alinha a vida com Deus, tem uma bênção sobre nós. Eu preciso ter noção do que eu estou fazendo. O que acontece? Eu tenho um critério para certas coisas. Pastor André tem outro critério. Pastor Givaldo tem outro critério. Qual o critério que vale? O critério da palavra de Deus. Por quê? Porque se eu falar com fulano, o que você acha de tal coisa? Ah, eu faço assim, não tem problema. Ah, mas tal coisa eu não faço não. E da onde sai a dúvida? Na palavra, a palavra fala, ó, filho, tinha uma aliança. O povo escondeu lá na Atma. Eu falei que não era para pegar nada, era para destruir. As coisas não era para pegar. Teve gente lá que pegou e escondeu lá debaixo do tapete lá da tenda lá, escondeu, colocou lá, tá lá. É isso que tá atrapalhando. O que eu preciso entender? Descubra o que está acontecendo em nome de Jesus. Deus é fiel para trazer para luz. Eu tô falando para vocês, a minha experiência foi essa. Eu tava lá naquela questão toda e eu chegava perto da pessoa, aquele clima, aí um dia eu conversei, abracei, ó, e tá bom, vamos conversar e alinhar as coisas. Irmão, no outro dia, você acha que o abraço valeu alguma coisa? Não valeu nada. Tudo... Negócio tudo ruim. Falei, Jesus, o que eu faço? E agora? Aí eu comecei a clamar. Aí daqui a pouco aconteceu outras coisas também. E eu falei, Jesus, e agora? Aí Deus falou assim, ó, eu vou te suprir nisso aí. Fique em paz. Vou te suprir tudinho que você tem que resolver aí financeiramente. Deus supriu. Ainda deu caminho para me resolver essa questão. Mas tinha um problema. Tinha uma questão. O que nós precisamos entender? A gente já leu isso aqui. A Rebeca não estava lá? O que está acontecendo comigo? Tá remexendo aqui, tá brigando aqui. Não tinha ultrassom, não tinha nada. Não, ó. Vou falar com Deus. Ó, tem 2 dentro de você aí. Ainda falou mais, ó, o maior vai servir o menor. Irmão, o que eu preciso entender? Vamos falar com Deus. Às vezes tem coisa que está acontecendo na minha e na sua vida, porque nós precisamos nos alinhar com Deus. Ah, mas o meu vizinho fez tal coisa. Problema do seu vizinho, se ele não se consertar, a consequência vai chegar. Então eu preciso fazer o quê? Me consertar. E entender o que está acontecendo. O que Deus chama eu para você? O que ele falou? Ó, se o meu pecado for vermelho como carmesim, como escarlate, vai ficar branco como a neve. Ele chamou para o conserto. Ele chamou para eu alinhar. Por quê? Porque se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus deu uma direção, segue aquela direção que Deus deu. O que tem lá errado? Tem alguma coisa errada? Não tem? Vai perguntar para Deus, em nome de Jesus. Vamos aqui no 1 Reis 18, versículo 1.
Ó, vamos lá. No 18:1. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, não estava chovendo. E Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe. Eis que eu vou mandar chuva sobre a face da terra. Versículo 2. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Só depois a gente vai pro 17, tá? Mas segura aí. Irmãos, o que acontece? Elias falou assim, ó: não vai chover segundo a minha palavra. Porque Deus tinha dado a palavra para ele. O povo estava agindo de maneira errada. Através do rei daquela época, que era o Acabe, e a esposa dele, Jezabel. Então o povo estava bagunçando, fazendo tudo que era errado, adorando outros deuses. Aí Deus falou assim: não vou mandar mais chuva. Cerrou o céu. Irmãos, passou 3 anos para ver se eu aprendo, para ver se você aprende, para ver se nós muda de curso da nossa vida. Passou 3 anos. Aí Deus falou assim: ó, vou mandar chuva na terra. Vai lá e avisa o Acabe. No versículo 17. Antes disso aqui, pode deixar no 17. Ele vai falar com Obadias. Ele chega lá pro Obadias. O Obadias, ele é um homem de Deus que tá lá no palácio, mas ele guardou alguns profetas vivos e tal. E aconteceu algumas coisas. Esse povo aqui, esses dois aqui, eles estavam matando os profetas, fazendo tudo que era errado, bagunçando mesmo. E aí até o Obadias fica com medo ali. Por que eu tô te falando isso? Tinha algumas coisas para consertar antes que a chuva caísse. Deus já deu a promessa: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ô Elias, vai lá que eu vou mandar a chuva. No versículo 17. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: és tu mesmo o flagelo de Israel? Deixa eu ver como é que tá na minha aqui. Sucedeu que quando viu Elias, perturba. És tu aquele que perturba Israel? Perturba, flagelo. Irmãos, põe lá no próximo, Bruno. 18. Ó. Ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a tua família e toda a família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Yahvé e cultuaste aos Baalins. Irmãos, o que ele está falando? Ele estava mudando, indo para outro lado. O problema não estava em Deus, o problema não estava no Elias. Era ele que não queria acertar as coisas. Agora, o que nós precisamos entender? Deus cerrou o céu. Tinha que acertar as coisas. Tinha que buscar o conserto, ó. É vocês que não estão acertando as coisas. Coloca no versículo 30. Então Elias convocou todo o povo: chegai a mim. E todo o povo aproximou-se dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Irmãos, presta atenção. Daqui a pouco vai vir a chuva. Mas até esse momento aqui, tinha que acertar tudo que estava bagunçado. Pelo menos iniciar a acertar as coisas. O que o Elias fez? Chamou lá, manda os profetas de Baal ir lá. Deus mandou a chuva, falou para ele lá no começo, né? Vou mandar a chuva. Aí aconteceu essa parte, o Acabe falou: não, veio perturbador de Israel, flagelo de Israel. O problema tá com você aí que tá adorando outros deuses, deixou sua aliança com Deus aí, por isso que tá acontecendo. Então Elias convocou todo o povo: chegai a mim. E todo o povo se aproximou de Elias, se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Irmão, o que eu preciso fazer? Ajustar o altar.
recompor o altar do Senhor. Diante de cada situação, o que eu preciso fazer? Recompor o altar em nome de Jesus. Nós estamos diante da situação, o que está acontecendo? Estava uma seca terrível, o povo só passando fome porque não tinha plantio, não tinha nada, mas tinha um porquê, porque Deus queria mostrar algo para aquele povo que estava acontecendo. Aí o que aconteceu? Deus deu a direção, ó, por isso que está acontecendo assim, 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 assado. Irmãos, nós precisamos ajustar o que está errado. Não viver a vida toda sofrendo, passando por... Irmão, nós passamos por desafios e por lutas todo dia, diante de cada situação. Nós estamos passando por desafio, por luta, por problema, por coisa contrária. Como é que resolve isso? Como é que resolve aquilo? É as lutas do dia a dia. Mas tem coisa que o altar tem que ser ajustado, em nome de Jesus. Tem coisa que precisa ser ajustado. Tem coisa que a gente precisa ajustar na nossa vida. Às vezes é pouco, é muito, eu não sei quanto, mas precisa ser ajustado. Ó, arruma o altar. Arruma o altar que nós vamos ouvir a direção de Deus, nós vamos ver a manifestação do Senhor. Diante de cada situação nós vamos ver a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Amém. Às vezes a gente fica assim, ah Deus, mas por que está acontecendo isso na minha vida? Irmão, pergunta para Deus. Eu preciso perguntar para Deus, eu preciso me colocar, fazer que nem o Josué. Ô Deus, eu estava aqui, ó. Eu tava aqui fazendo as coisas, fazendo tudo certinho e tal, e um monte de coisa. A gente tava lá, ô Deus, vamos riscar o nosso nome. Peraí, meu filho, o negócio tá comigo, o problema não é comigo não. Teve alguém aí que fez o que não era para fazer, e Deus põe a sentença no povo todo. Irmãos, presta bem atenção. Nós precisamos alinhar as coisas com Deus, em nome de Jesus. Deus quer nos dar o melhor dessa terra. Se quiseres vir me ouvir, ele fala o quê? Ó, se o seu pecado for vermelho, for vermelho, ele vai ficar branco como a neve. Quer dizer o quê? Eu tenho um caminho, eu preciso mudar o curso. A palavra fala o quê? Ó, não faça assim, assim, assado. Você vai fazer? A palavra fala para eu e você não comer sangue ou animal sacrificado. Você vai comer? Não. Eu vou comer para quê? Para trazer maldição? Para quebrar minha aliança com Deus? A gente não sabe se o boi ou se o frango, como é que ele morreu, né? Você vai perguntar lá pro açougueiro, como é que morreu esse boi aqui? O cara não vai nem, o cara vai bater em nós. Irmãos, o que nós precisamos entender? Honra a aliança que você tem com Deus. Diante de cada situação, honra a aliança. Não quebra a aliança não, nós precisamos... O que nós precisamos entender? Nós somos cheios de pecados. Agora, o que eu posso fazer todo dia? Deus, me perdoa, Senhor. Ó, por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. Novas são toda manhã renova as misericórdias sobre nossa vida. O que Jesus falou? Como você deve perdoar o seu irmão? 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7. Se a pessoa pecar contra a gente 490 vezes, a gente vai ter que perdoar. Isso quer dizer com uma coisa infinita. Imagina quanto Deus não perdoa a minha e a sua vida. É porque eu tenho um padrão. Eu tô achando que esse padrão tá certo, tá errado. Eu tenho que trazer o padrão da palavra em nome de Jesus. Se eu não conseguir vencer, eu vou encostar perto de alguém. Fulano, você já venceu tal coisa? Ó, eu já venci. Eu venci assim. Tem coisa que Deus fala com você de maneira clarinha. Ó, fala de maneira clarinha. Aqui, né? Tem um monte de coisa boa aqui e tem um monte de coisa que não presta também, não é? Aí Deus falou assim, ó, não edifica, não traz conhecimento, deixa pra lá. Não edifica, não traz conhecimento, nem clica. Porque só vai alimentar a carne. Só vai alimentar a carne. Aí o que eu preciso entender? Vamos alinhar com Deus as coisas. Deus quer nos abençoar. Pergunta para Deus, Deus, o que aconteceu? Por que eu perdi essa batalha? Vamos lá no 41. Ó, Elias consertou o altar. Em seguida, orientou Elias a Acabe. Eis que agora pode subir. Ó, presta bem atenção. O que aconteceu?
Elias foi honrado por Deus. Deus respondeu com fogo. Ele deu um jeito em todos os profetas de Baal. Finalizou com todos eles. Aí, logo em seguida, ele fala assim, ó, em seguida, orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho de chuva que se aproxima. Irmão, era espiritualmente falando que ele estava vendo o barulho de chuva. O sol estava estralando, igual meio-dia. Vai lá no 42. Enquanto Acabe caminhava para o seu de jejum, Elias subiu ao cume do monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. A nossa vida é tratada de maneira individual. Tem gente que vai comer, caminhava para o seu de jejum. Elias subiu ao cume do monte. O que eu preciso fazer? Tem gente que está andando do nosso lado e está lá no churrasco. E eu vou ter que ir orar. É isso mesmo. Sabe por quê? Porque Deus tem uma aliança comigo. E eu vou... Ah, mas o irmão não tem. Olha, tem, mas cada dia é uma coisa diferente. Com um, o que eu preciso fazer? O que o Acabe foi fazer? Foi comer. Ele não estava preocupado se ia chover ou se não ia chover. Agora, Deus falou para Elias que ia chover, não falou? Deus falou para você, falou para mim que ia acontecer tal coisa, que vai acontecer tal coisa. Vai acontecer. Mas eu preciso me colocar na posição correta para receber o milagre. Como? De joelhos no chão, clamando a Deus. Tem um dia que a gente vai lá para a praia, vai passear, posta lá e a gente vê no Instagram o povo tudo bronzeado, volta bronzeado, vai bronzeado, volta bronzeado. Davi e a Tina, né, volta mais bronzeado. A Ana e o pastor André já tá bronzeado e eu também. Irmãos, cada dia é um dia. Cada dia é um dia. Aqui era o dia de colocar o joelho entre se ajoelhar, colocar a cabeça entre o joelho e clamar. Por quê? Porque Deus tem uma aliança conosco. Não compara, mas fulano tá aqui comigo e não tá indo orar e eu tenho que orar. Então eu vou orar e o fulano não vai orar. Às vezes tem coisa que a gente já viveu que era mais ou menos assim, né? Deus tava abençoando, aí daqui a pouco vi um empecilho. Aí, tem um fulano lá que tava tudo combinado entre todo mundo, né? Todo mundo tava combinado. Aí tinha uma pessoa que incomodava. Aí, fulano tá atrapalhando lá o negócio, tal, não sei o que. É mesmo? Vou orar pelo fulano. Daqui a pouco o fulano virava cliente. Por quê? Porque Deus queria abençoar. Irmão, a gente precisa ir perguntar para Deus. A revelação que nós precisamos está com Deus. O milagre que nós precisamos está com Deus. O que está acontecendo? Por que eu perdi? Vamos falar com Deus. Essa fome aí é por causa disso aqui, mas vamos falar com Deus. Vamos consertar o altar que tem milagre. Enquanto o Acabe foi comer, ele foi lá consertar o Acabe. Irmão, não espera ninguém ir buscar, vai buscar você, em nome de Jesus, e Deus é fiel para dar vitória. Mas fulano tinha que ir comigo, fulano tinha que estar aqui para escutar essa palavra. Não, se fulano não está é porque eu tenho que escutar, eu tenho que melhorar e chegar na presença de Deus e alinhar a minha vida e acertar as coisas que tem que acertar. Por quê? Porque Deus quer mandar a chuva, quer mandar o milagre. Nós vamos viver de qualquer maneira? Não, nós temos uma aliança com Deus. O cara foi comer. Ele foi lá orar. Às vezes a gente queria estar num churrasco ou estar em algum lugar. Deus, mas por que aconteceu isso? Tem um problema aí, você tem que resolver esse problema. Tem que tirar esse... tem um monte de profeta de Baal aí, né? Vou resolver tudinho com eles aí. Deus vai mandar fogo, vou resolver com todos eles. Vai resolver com tudo. Vou dar um jeito. Deus mandou fogo, respondeu lá. Elias foi honrado grandemente, né? E o povo creu ali. Aí, daqui a pouco, vai comer, que vai vir chuva. Versículo 43, vamos lá.
Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna lá ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe, leva essa mensagem a Acabe, prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Aí o sol fica escuro lá e vai chover. Irmãos, Deus falou no começo, não falou? Eu vou mandar chuva. Só que ele teve que continuar clamando. Você lembra quando Daniel estava clamando? Aí o anjo chegou. Desde o primeiro dia que você começou a clamar, para entender o que está acontecendo aí na sua vida, foi ouvida as suas palavras. Eu vim por causa das suas palavras, mas o príncipe da Pérsia, do reino, me deteve. E eu fiquei lá, precisei da ajuda de Miguel, um dos primeiros príncipes. Irmão, você acha que está tendo batalha na sua vida? Até no mundo espiritual é as maiores batalhas. O que falou no louvor aí? Batalha sem sangue a derramar. Não era batalha física, por isso que é Efésios 6, que é a batalha espiritual. O que nós precisamos entender? Vamos clamar, que vai vir um milagre. Deus vai dar a direção, filho, tem que consertar aqui, tem que consertar tal coisa. Mas Deus vai alinhar as coisas na nossa vida. E nós vamos viver a manifestação de Deus. Nós vamos viver a provisão de Deus em nome de Jesus. Amém. Nós vamos viver a graça e a misericórdia de Deus. Mas o que Ele quer fazer comigo, filho? Tem princípio para seguir. Tem coisa para acertar. Tem altar para consertar. Eu quero te limpar. Eu quero limpar todo. Deus quer nos limpar. E eu alinhar as coisas com Ele. Tem problema. Deus, mas por que tem uma batalha aí? Deus, por que nós perdeu? Filho, tem uma quebra de aliança. Quebraram a aliança aí, o diabo tá rugindo como um leão. E aí quebrou a aliança, agora tá querendo pegar. Não é que Deus quer nos punir. Não é. É que Ele tem princípio. E o diabo quer aproveitar das situações. O que eu preciso fazer? Alinhar as coisas com Deus. O que o Elias fez? Consertou o altar. Deus respondeu com fogo. Aí daqui a pouco o que ele foi fazer? Foi pro monte. A resposta é que nós precisamos estar com Deus. Às vezes está acontecendo um monte de coisa e eu preciso ir para o meu particular falar com Deus. Deus, está acontecendo isso aqui. O que é o problema? Senhor, é eu que estou fazendo errado? O que eu estou fazendo errado? Irmãos, o problema nunca é com Deus. Com Deus é sempre a solução. Com Deus é sempre a solução. Se a gente for inteligente, cada desafio sempre vai nos aproximar de Deus. Deus, o que eu fiz aqui? O que eu errei? Onde eu estava, Senhor? Deus, será que eu comi aquele mel que estava lá na cabeça do leão? E aí daqui a pouco a minha comunhão com o Senhor quebrou, porque eu não podia comer coisa imunda. Aí a minha mente começou a girar e eu já não sabia mais o que estava fazendo. Aí eu estava lá, aí encontrei uma mulher e daqui a pouco aconteceu tal coisa. Por quê? Porque quebrou a aliança, quebrou o compromisso. O Sansão nem contou pro pai dele da onde ele pegou o mel, já estava com coisa bagunçada. Ele tinha uma aliança. Aí depois cortou o cabelo, perdeu a força. O cabelo cresceu de novo? Cresceu, mas teve um monte de chacota, um monte de coisa que aconteceu. O que eu preciso fazer? Ajeitar a aliança com Deus e viver o que Ele tem para nós. Tem gente que vai estar buscando e a gente não? Tem hora que a gente vai estar buscando, clamando e outras pessoas vai estar lá indo comer. É assim a vida. Nós precisamos entender cada momento da nossa vida. Cada um tem um momento. Tem coisa que nós só vamos resolver na presença de Deus. Pula aí pro Daniel. Diante disso, presta atenção. O rei teve um sonho. Diante disso, Daniel pediu para se apresentar diante do rei e rogou-lhe um prazo, a fim do qual ele daria ao rei a revelação que estava buscando. Então Daniel foi dispensado e, voltando para casa, relatou tudo o que ocorrera aos seus amigos Ananias,
Misael e Azarias. E lhes pediu que suplicassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, a fim de que ele e os seus amigos não fossem mortos, juntamente com os outros sábios da Babilônia. Irmão, outra coisinha aqui, pode deixar no 19. O que acontece? Tem coisa na nossa vida que é coisa que homem entra no meio. Deus queria matar esse povo todo aqui? Não, era o rei. O rei que falou assim, ó, se vocês não revelar o meu sonho aí, vai morrer todo mundo. O que o Daniel ficou sabendo? Peraí. Ah, é? Vamos buscar Deus então. Ô rei, dá um tempinho pra nós aí. Vamos buscar Deus, nós precisamos falar com Deus. Na hora que ele saiu da presença do rei, falou assim, ô Ananias, Azarias, Misael, vamos lá orar? Porque o negócio tá feio pro nosso lado, nós vamos morrer tudo. Irmãos, você vai deixar a situação morrer? Não, nós vamos clamar a Deus em nome de Jesus. Amém. Se for para entrar na fornalha, ele vai entrar conosco. Mas nós precisamos colocar a nossa vida na presença de Deus. Ô Deus, tem coisa aqui, Senhor, que não é do Senhor. Isso aqui é coisa do diabo que soprou no ouvido desse rei aqui e quer matar a gente. Tem hora que é coisa de homens, é situação de homens. Mas o que eu tenho que fazer? Buscar a intervenção de Deus. Ou seja, a nossa revelação está com Deus. A revelação que nós precisamos está com Deus. Deus, ó... Senhor, traz aí essa revelação, esse sonho que eu estou precisando, eu não estou entendendo como é que resolve isso aí, só o Senhor sabe. Então o mistério foi revelado a Daniel durante a noite, por meio de uma visão. Daniel louvou o Deus dos céus, dizendo em aramaico, seja bendito é lá o nome de Deus para todo sempre, porque a sabedoria e a força a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona os reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir. Isso aí. O que eu preciso entender? A revelação que eu preciso está com Deus. O que ele vai fazer? Ah, eu estou vivendo tal tempo na nossa vida. Deus, o Senhor pode mudar esse tempo aqui? E vamos clamar que Deus vai mudar o tempo. Tem situação, é intervenção. Ó, presta bem atenção. José... Deus deu um sonho para ele. E José precisava passar por aquele procedimento, em todas as etapas. Agora, aqui era intervenção humana. Aquilo que é de Deus na nossa vida, Deus, eu não sei o que vai me acontecer nas cidades, a não ser o que o Espírito Santo me revela de cidade em cidade. Prisões e tribulações, mas eu não estou me importando com isso, contanto que se cumpra lá a palavra de Deus, porque era propósito de Deus na vida do Paulo. Senhor, Jesus no Getsemane, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas contanto que se cumpra a sua vontade, que se faça a sua vontade, não a minha. Se não pode passar, que eu beba. Tem coisa que é desafiadora, mas a gente vai porque é de Deus. Se Deus der um desafio para nós, Deus deu lá uma situação, é desafiadora, nós vamos que vai ter vitória em nome de Jesus. E Deus vai, mas eu vou sofrer, vai colocar minha cabeça lá no tronco e lá perto do esgoto, lá, coisa terrível. Mas nós vamos passar, vai passar como? Resmungando? Não, vamos passar louvando a Deus, cantando. Daqui a pouco as prisões quebram tudo. Mas o que eu preciso fazer? Não é de Deus isso aqui? Vamos clamar. Vamos chegar na presença de Deus. Tem situação que nós não entendemos o que está acontecendo. A gente vai buscar, vai entrar na presença de Deus. Porque perdeu a batalha. Essa fome aí está acontecendo por causa de quê? Essa situação toda aí. Deus mudou a situação. Mas tem uma outra situação. Peraí. Jesus, quem pecou? Pode pôr. Quem pecou? Pode colocar. Este ou seus pais? Nem este, nem seus pais. Mas foi para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. O que é? Jesus, pergunta para Jesus. Jesus lhes respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Por que eles estavam perguntando isso?
Se eu não me engano, lá em Êxodo 20, vai falar que Deus visita lá o pecado e tal, a iniquidade. Aí eles estavam falando desse jeito. Hoje, nós temos o sangue de Jesus da nossa vida. Mas o que eu preciso fazer? Me acertar e honrar a aliança. Aí ele fala, ó, não tem pecado nesse negócio aí não. Não tem não. Ele nasceu, aconteceu assim, para que as obras de Deus fossem reveladas na vida dele. Irmãos, Deus envia a palavra, Deus envia o suprimento, Ele dá a direção, mas eu preciso ir lá falar com Deus em nome de Jesus. Amém?